bem-vindo ao nosso podcast de episódio 33. Um espaço onde histórias ganham voz, conhecimento vira ferramenta e cada conversa é um passo rumo à transformação. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, terapeuta de casais, CEO do Cris Exclusive e a host e apresentadora desse podcast que é feito com amor, com alma, para você. Antes de começarmos, eu quero agradecer imensamente aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, que leva educação de qualidade, acessível, transformadora para todo o Brasil. A do Cris Exclusive, que há 23 anos está transformando relacionamento com propósito. Revista Mães e Filhos, conectando famílias com conteúdo de valor. O Boticário Marília, onde beleza e cuidado se encontra em cada detalhe, em cada aroma. Gabriel Lanche, o sabor que conquistou Marília com o melhor lanche de Marília. Pops Fantasy, pipoca e algodão doce para adoçar suas festas. E aos nossos parceiros, que não pode faltar, o professor Henrique Ned Maia, que não está presente, mas está presente aqui na minha mente. O nosso diretor técnico, que é o Marcos César, e também, agora mais recente, Mirela Bronze, o melhor bronze de Marília região, e a Simone Primo, ela que é uma comunicadora estrategista para empresários. E agora, ativa o sininho, se inscreve no canal, salva esse episódio e compartilha com quem precisa entender, criar uma relação aí com dinheiro, com finança, porque hoje nós vamos falar desse assunto que às vezes é desejado e às vezes faz uma bagunça na nossa cabeça e essa pessoa ele é especialista em dinheiro, organização financeira e paz financeira, que esse é o nome da empresa dele. Receba aqui um convidado com mais de 20 anos de estrada, que ajuda pessoas, empresas a saírem do caos financeiro e criar planos práticos para viver com mais clareza e equilíbrio. Ele é consultor financeiro, especialista em transformar números bagunçados, já dei até o spoiler aqui, em decisões inteligentes. Seja muito bem-vindo, Carlos, a essa mesa que é sua e a sua voz. É uma honra. Muito obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Eu fico realmente honrado de poder participar com você aqui. Eu te acompanho, vejo quantas pessoas boas você traz aqui, quanto conteúdo maravilhoso e eu tô aqui para contribuir. Quero poder, sim, ajudar muitas pessoas e empresas a alcançarem, enfim, a tão sonhada paz financeira, né? Que essa paz financeira não é uma coisa que você compra na farmácia, não, né? Não é. É um caminho, né? A gente precisa, então, entender um pouco. E não é só sobre dinheiro, é sobre comportamentos também, né? Então, eu trabalho muito, não só a parte financeira. Quando eu trabalho finanças pessoais, eu trabalho também inteligência emocional financeira. Que esse é um passo para você conseguir dominar suas finanças. Quem olha assim você com essa paz, com essa tranquilidade, você sempre teve essa boa relação com o dinheiro ou veio de um tempo pra cá? Imagina. Na verdade, essa é uma das minhas maiores dores. Eu transformei a minha dor, né, o que me doía muito, as minhas dificuldades, em um potencial. Falei, poxa, eu preciso dominar isso. Então, eu sempre tive relacionamento bom com o dinheiro, mas a minha dificuldade era em conseguir ter um padrão para controlar o dinheiro. Até ganhava dinheiro, mas não conseguia controlar. E me doía muito eu ter que, às vezes, pagar um cartão de crédito e não ter todo o valor. Falei, não, tem alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo administrar o meu recurso. Então, eu comecei a criar um método. Criei um processo, criei um método de inteligência emocional financeira. Hoje, eu dou esse treinamento, né, mas ele, antes de ser um treinamento para outras pessoas, foi para mim. E eu, como fiz uma formação em coach, então eu criei junto com essa parte de inteligência emocional para eu conseguir me dominar. Quando eu apliquei esse método em mim, o resultado foi imediato. Falei, poxa, funcionou. Consegui economizar uma grana num mês. Falei, nossa. E aí eu comecei a desenvolver isso, me especializar. E já era da área de finanças, né? Sempre fui, 20 anos trabalho com isso.
Só que Você se especializou em finanças? eu me especializei em finanças, né? Eu vim da área financeira, já trabalhei em diversas financeiras. Fininvest, já ouviu falar da Fininvest? Opa! Quem disse Já que não fui dá? cliente Pois de é. lá, cliente. Da Fininvest, de lá para cá, já fui gerente do Banco Santander, já fui diretor financeiro de indústria. Então, sempre envolvido nessa área. E aí, num determinado momento, eu falei, eu preciso ajudar mais pessoas. Ficar dentro de uma empresa só vai limitar a minha missão, vai limitar o meu propósito. Então, eu preciso expandir. Foi quando eu decidi ser consultor financeiro. E aí, também trabalhar com finanças pessoais. E aí, deu super certo, eu desenvolvi o processo. E hoje, eu tenho ajudado muitas pessoas a se organizarem. Tanto pessoas, né, empresas, a se organizarem financeiramente para poder conseguirem alcançar a paz financeira e isso multiplicar para os seus fornecedores, para os seus funcionários, né? E você leva para a vida toda isso aí também. Mas lidar com isso, dinheiro, né? Finanças. Na prática, quando foi que você enxergou que essa sua dor viraria uma missão? Porque você falou que isso agora virou uma missão para você. E como que você faz de uma forma humanizada? Porque tem muita gente que enxerga o dinheiro como algo ruim. Como é que você consegue transitar por esse meio, Carlos? É assim, Cris. Primeiro, eu tenho que entender qual que é, como você mesma disse, eu tenho que entender o meu relacionamento com o dinheiro. O dinheiro, eu gosto de fazer algumas citações de livros que eu leio, porque isso me ajudou muito também a criar esse caminho. Certo. Como eu disse, eu sou especialista, mas para a gente se especializar, a gente tem que se aprofundar. Eu não sou especialista de internet. Eu fui buscar a fundo. Então, eu sou formado em administração de empresas, sou formado em ciências contábeis, inclusive aqui na Unimar, fiz as duas faculdades aqui. Então, filho da casa. Sou. Ai, que bacana. E aí, fiz aqui nesse prédio que nós estamos hoje, foi onde eu fiz minhas faculdades. E eu aprendi muito aqui. E com isso, depois eu fiz uma MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. Tudo isso para poder cada vez mais me especializar. E foi onde eu determinei, né, com essas dores que eu tinha, começou a atrasar coisa. E eu sou do financeiro. Então, não me admitia eu poder atrasar alguma conta. Né? Então, isso me doía muito. E, gente, não é porque às vezes a gente é especialista em algo que a gente não pode ter problemas. Mas essa dor, eu falei assim, eu sei que isso, em um determinado momento, pode ajudar muitas pessoas. Então eu falei, eu vou desenvolver algo e vou escrever o que eu estou fazendo, porque eu vou replicar isso. Porque eu sei que a minha dor vai se tornar uma paz. E essa paz eu vou levar para as pessoas. E foi daí que veio o nome também da minha empresa, né? Que é Instituto Paz Financeira. Eu quero levar a paz financeira. E eu gosto de falar, né? Então eu já estou emendando uma coisa na outra. Mas a paz financeira não é sobre dinheiro. Quando você perguntou, né, a relação com o dinheiro, paz financeira é relação, é relacionamento. Não é você ter dinheiro, é ser rico, é ter paz financeira. Não. A paz financeira é você conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Com contas ou sem contas. A paz financeira vem mais de quando você tem contas para pagar e às vezes você não consegue naquele momento, mas você ter o juízo, a inteligência emocional de saber quais decisões você vai tomar para resolver aquele problema e sair daquilo. Perfeito. Quando você entende isso, pode ter a dívida que for, que você vai dormir tranquilo, você vai trabalhar, você vai reestruturar e você vai conquistar a paz que você procura. Perfeito. Notou aí? Eu espero que você já tenha pego papel e caneta para estar anotando tudo isso. Já merece vários likes e compartilhamento, porque falei para você que esse conteúdo era riquíssimo e a gente tem insights valiosos aqui, né? Com um convidado desse com tanto know-how, qual ele descreveu aqui sobre finanças. Dentro dessa sua vivência de 20 anos, né? Como você consegue dizer aqui para nós, né? Um diagnóstico de caos, onde o dinheiro sumiu. E qual o erro mais comum que as empresas e as famílias procuram o Carlos para ter essa paz financeira? Legal. Vou começar então pelas empresas e a gente vai levando para dentro de casa. Uma coisa vai puxar a outra. Nas empresas, a grande dificuldade das empresas é enxergar os seus números. Então, o que acontece? O empresário ele vai contratar alguém para o departamento financeiro dele. E, geralmente, a pessoa que está lá para fazer o financeiro, ela tem alguma experiência específica em alguma área. Você trabalhou com contas a pagar, receber? Eu já trabalhei. Mas ela não tem
expertise do negócio, ela não sabe os processos do negócio, ela sabe pagar conta e talvez dar baixa no sistema. E o meu trabalho, no primeiro passo dentro da empresa, é organizar os processos, criar rotinas e fazer os lançamentos corretos no sistema. Fez isso, aí o empresário começa a enxergar os seus números, o que ele tem de despesa, o que ele tem de conta, o que ele tem de receita. E quando ele começa a enxergar, eu começo a visualizar para ele, olha, o seu ponto de equilíbrio, por exemplo, você tem que faturar 100 mil para pagar todas as contas. Acima disso, você já começa a ter lucro. Então, mas eu não sabia que eu tinha que faturar 100. Eu achei que só tinha que... se eu faturasse, sei lá, 80 já estava bom. Não, não está. Você precisa de 100, por isso que você não está fechando suas contas. E ele começa a enxergar isso, facilita muito. Só que dentro disso, do empresário, uma outra dor é que eles misturam muito a pessoa física da jurídica. Então, paga as contas da empresa na conta... paga as contas de casa na conta da empresa. E assim, paga o colégio na conta da pessoa jurídica. E muitas vezes eu ouço o empresário falar que não, eu não faço retirada. Mas quando vai ver, a gente faz um diagnóstico para saber a situação atual da empresa e observa que tem muitas coisas que ele paga ali e ele acha que ele não faz retirada. Retirada não é só tirar o dinheiro, mas é você usar o dinheiro da empresa para pagar coisas particulares. Então essa é uma das dores que eles não percebem, mas isso quebra muita empresa. O sócio, ele acaba tirando muito dinheiro da empresa e não percebe. E quando dá uma oscilação no faturamento, a empresa sente na hora o problema. E aí, qual que é a dificuldade? Que muitas vezes ele criou patrimônios com o dinheiro. Porém, ele não consegue fazer aquilo virar dinheiro rapidamente. E aí é a dificuldade da empresa. Quando a gente fala sobre misturar pessoa física e jurídica, entra no ponto de ir para a pessoa física. A pessoa física... Antes de ir para a pessoa física. Então vamos lá. Antes lá, vamos lá. Que agora veio aqui no insight, porque vamos aqui é lá. Assim, é o bate-papo. Então bora. Vamos lá. Esse empresário que diz para você que não faz retirada, ele fala para você que não tem salário. Isso. Ele diz que ele não... Porque o que eu escuto muito de colegas meus empresários, eu falei, quanto você ganha? A pessoa fala assim, mas eu não tenho salário. Ele não tem... Esclarece isso pra gente, Carlos. A pessoa diz que não tem salário, mas faz um prolabore meio que na escusa. Isso. O que você diz pra nós e pras pessoas que estão em casa? Porque assim, eu acho que essa é a dor do empresário. Eu falo que ele faz a retirada, não anota e ainda diz, tem a cara de pau de dizer que não tem salário. É isso. E assim, esse é um dos meus trabalhos que eu acabo conflitando muito com o empresário, mas é o meu trabalho. Eu geralmente falo assim, olha, eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça, eu tô aqui para te ajudar. Então, eu vou ter que ser duro com você. E eu faço o diagnóstico, faço o levantamento de quantas retiradas ou quantos pagamentos, às vezes nem transferiu para conta física. Então, às vezes na cabeça dele, a retirada é transferir um dinheiro para minha conta. Eu não fiz isso. Mas você pagou seu aluguel, ou a parcela da sua casa, a parcela do seu carro, a escola do seu filho, o restaurante aquela pizza final de semana. O restaurante que você foi no final de semana, o mercado, tá tudo lá na empresa. E ele não enxerga isso. Ele acha que isso é despesa da empresa. Não é. Só que tem uma coisa que eu preciso dizer. Empresário, esse dinheiro é seu, sim. Só que você tem que ter cuidado com ele. Porque isso precisa voltar para a empresa. Então, o que a gente precisa fazer? Determinar um valor. O empresário precisa determinar um valor. Quanto que eu quero ter de retirada? Só que qual que é o grande problema? Ele não sabe nem quanto vende, não sabe nem quanto tem de despesa, não sabe o que é custo fixo, o que é variável. Como é que ele vai determinar um salário para ele? Então, assim, se eu faturo 100, eu posso tirar 10? Se eu faturo 200, eu posso... Quanto é? 10%, 5%, 50%? Quanto que eu posso retirar? Não tem a informação. Essa é a minha dúvida. Quanto que a gente deve tirar? Então, isso vai depender do negócio. Do negócio. Da margem do negócio. Eu preciso saber quanto que gera de negócio, quanto lucro, quanto margem tem. Porque eu vou te dar um salário da sua margem líquida, da sua margem bruta, do seu faturamento ou do seu lucro. Porque faturamento não é lucro. Era justamente isso que eu queria chegar. Porque, às vezes... Por que eu tô te provocando? Porque eu sei que são dores de muita gente que vai estar aqui nos assistindo. Tá, Carlos? Porque eles não sabem quanto que vai retirar. Utiliza o dinheiro da empresa, e assim... E não eles não se baseiam... nem tem ideia. Então, eles vão tirando. Vamos supor, se ele juntar todas as coisas do valor dele que ele teria que fazer retirada, vamos supor, uma loja que vende 50 mil, ela consegue comportar uma retirada de 10 mil de salário? Não. Mensal? Então. Nós estamos falando de 20% aí, De né? 20% do quê? Do faturamento. Só que a pessoa tem, às vezes, um aluguel para pagar, funcionário para pagar,
tem o estoque, tem que repor e comprar, pagar o fornecedor. Então, é 20% do faturamento que não sobra 20%. Exatamente. Essa que é a questão. Então, se você tira 20% e não te sobra 20%, você vai começar a sangrar a sua empresa. Aí, o primeiro mês, você vai lá, pega um pouquinho de dinheiro, joga no caixa. Pega um empréstimo no banco, joga no caixa. Pega lá um BNDES e todas essas linhas de crédito que os bancos oferecem. E aí você fala, a taxa tá baixa, vai lá e pega o dinheiro. Ah, mas é para pagar, fazer capital de giro. Aí não sabe utilizar o dinheiro que pega do banco, porque, gente, até para pegar dinheiro tem que ter estratégia. Sim. Não é só para cobrir um cheque especial. Claro que se você estiver trocando uma dívida, a intenção é essa, tá ótimo. Eu tô trocando a minha dívida mais cara por uma mais barata, tá ok. Só que você precisa ter essa visão de quanto e como você vai usar esse dinheiro. E aí esse buraco começa a aumentar. Porque aí você... E aí, qual a grande questão? Se a sua necessidade, pessoa física, aumenta, a empresa acaba sangrando mais ainda. Entendi. E vira essa bola de neve. Chega uma hora que você não consegue mais pagar seu funcionário, não consegue mais pagar o banco, não consegue mais pagar o fornecedor. O que aconteceu? Quebrou a sua empresa. Você pode quebrar a sua empresa. E aí tem que sair correndo para vender terreno, sair para vender carro, para ver se... Tudo que você construiu... Tudo que você construiu no longo da vida, você tem que vender tudo para colocar de volta para a empresa para ver se revive a empresa. Porque é de lá que é o seu sustento. Exatamente. Então, qual que é o pensamento? Ah, eu posso tirar 20%? Vai depender muito do seu negócio. Mas lembra, faturamento não é lucro. Então, eu quero tirar do faturamento. Às vezes a pessoa enche o olho. Nossa, eu faturo 300... Eu tenho empresas que faturam 300 mil reais por mês. Nossa, eu faturo 300 mil reais por mês. Não posso tirar 50 mil? Claro que não. Claro que não. Não tá lucrando isso? Não tá lucrando. E tá, então, impactando o caixa da empresa. E aí começa a atrasar contas. Então, qual que é a minha ação nesse momento? Nós vamos ter que diminuir seu salário. E às vezes, quando eu tô falando pra você, não posso tirar 50 mil, na verdade ele não tá falando. Na verdade, eu levantei a informação e vi que ele tira 50. Sim. E aí eu falo pra ele, você tá tirando 50 mil. Teria que tirar em torno de 20 mil, então. Sim. Vamos sobreviver colocar, com 20 mil. Você tem que colocar um padrão aí, mas aí o que acontece? A pessoa não tem essa noção. Quando fatura, o número é grande, é 300 mil reais. Só que a gente falou, será que sobra 20 mil? Será que sobra 30? Não sei. E a pessoa tá achando ali que tem um negócio. Então, essa questão precisa ser avaliada. Precisa ver essas retiradas e aí tem que definir quanto que eu vou retirar por mês. Só que para saber disso, posso ir para pessoa física? Claro, por favor. Só que para saber disso, né, se precisar voltar depois, a gente volta. Mas para você saber disso, aí você vai ter que fazer um diagnóstico na sua vida pessoal. Sim. Quanto que eu gasto? Quanto que eu preciso de dinheiro? Imagina para o empresário, ele chegar e definir, olha, vou tirar um salário de 15 mil reais. Poxa, legal. Mas é suficiente para mim? Ou é muito para mim? Ele tem que definir isso. Aí ele vai... Qual que é a conta que geralmente se faz? Pega os custos fixos, né? As parcelas ali, que tem para pagar, sei lá, um aluguel, ou a parcela da casa, pega uma parcela do carro, as prestações, aquilo que ele sabe que é Escola. basicamente fixo, né? Ali todo mês ele tem que pagar, coloca na ponta do lápis e ele fala, uns 15 mil dá, eu pago essas contas. Só que o variável ele não calcula. O mercado. Gente, o maior gasto, o maior descontrole financeiro é mercado. Comida. É mercado. Aqueles lanchinhos no final de semana? Lanchinho. Misericórdia. Não, no mercado. A gente, assim... aí entra a inteligência emocional. Porque a gente não tem controle. Sim. Eu costumo falar assim, muitas vezes você vai ver, entre homens e mulheres, vai comprar no mercado, e aí você enche o carrinho de Danone, enche o carrinho de guloseimas, né? Aquelas coisas todas. E aí você fala, deve estar levando para as crianças, né? Às vezes não tem nem crianças. As crianças são eles que, às vezes, passaram por momentos difíceis na infância, não teve oportunidade, e hoje ele está com essa crença que agora no mercado, com comida eu não posso economizar. Tem sempre essa fala, né? Tem. Eu posso tirar tudo. Não, mas pra comida, eu posso regrar o que você quiser. Agora, comida eu tenho que comer do bom e do melhor, não é isso? Isso, Porque mas passou aí... necessidade quando criança. Então, e aí vem com as crenças. Aí a gente começa a analisar todo esse processo na vida da pessoa para poder direcionar ela para o caminho. Não adianta, eu sempre falo isso. Aplicativo de controle financeiro, uma planilha, eu ofereço no meu treinamento. Só que você pode encontrar isso na internet. Não precisa de mim para isso. Você pode ir lá e pegar.
Só que o que eu falo? O que a gente precisa entender? É a sua mentalidade financeira. Sim. O que você viu, ouviu, sentiu dos seus pais na sua infância? O que você aprendeu com eles? Quais foram os exemplos? São pessoas que eram poupadoras ou gastadoras? Você tinha um relacionamento bom com seus pais ou era só de briga? Você ouvia muito xingamento ou você tinha amor e carinho na sua casa? Então, tudo isso influencia diretamente o seu relacionamento com o dinheiro. E para isso, então, você precisa definir o quanto você quer ter de salário. Eu estou falando isso para o empresário. E tem que fazer o diagnóstico. Aí já entra agora para quem não é empresário também, que tem um salário fixo. Sim. Você precisa fazer um diagnóstico das suas despesas. Como é que você faz isso? Eu costumo falar no meu treinamento, no meu programa, são 3 pilares. É o diagnóstico financeiro, o orçamento financeiro e a inteligência emocional. Então, pega essa dica aí que eu vou passar para vocês. Você tem que fazer um Pode diagnóstico. falar para eles em casa Vou agora. falar, ó. Faça um diagnóstico. O que é um diagnóstico? Você vai anotar todos os valores das suas despesas durante um mês. Então, no primeiro mês, agora, vai começar um mês novo. Você vai lá e começa a anotar tudo que você gastou. E é importante você baixar um aplicativo de controle financeiro, porque lá separa por categorias. Então, você vai ver quanto você gastou com alimentação, quanto você gastou com combustível, com o seu carro, com roupa, com lazeres, tudo vai estar lá. Tem algum aplicativo que você possa indicar? Tem, chama Minhas Economias. É pago? Não, não é pago. Tá. Não é pago. Esse eu uso, né, todos os dias. Gente, é assim. À noite eu anoto. Não. Você vai pegar, você tá lá na fila do mercado, você vai terminar de fazer sua compra, você vai lá, clica lá no botãozinho, R$300. Pum, põe ali e lança. É na hora. Não deixa para depois. Isso é importante para você criar um hábito. Aí já é uma outra dica. Você precisa ter hábitos bons financeiros para você poder conseguir dominar suas finanças. Então, quando você começa a anotar todos os dias, você começa a criar um hábito de olhar para suas finanças. Cuidar dela. Então, ontem eu já gastei 200. Nossa, vou gastar 200 hoje de novo? Quando você não anota, você gasta 200 ontem, 200 hoje, 200 amanhã. Você nem viu. Não viu. E aí, o que acontece? Vem a fatura do cartão de crédito. E às vezes você tá até ali com a consciência ali assim, nossa, eu já gastei demais esse mês, você não sabe quanto. Aí você fala, 50, 100, depois nós vê o que nós faz. Na hora que chegar a fatura, a gente resolve. E não é bem assim. Então, assim, você precisa ter parâmetro. É importante você fazer esse diagnóstico financeiro na sua vida. Faz durante um mês. Esse é o primeiro passo. O segundo, porque tem muita gente que me pergunta, não, mas eu já fiz isso, eu já anotei. Que esse é um dos princípios. Anota tudo que você gasta. Mas eu digo assim, não adianta você anotar sem saber o que fazer com isso. Por isso que eu criei um processo. Tá. Eu estou te dando 3 dicas aqui para você do meu treinamento, do meu processo de organização financeira, que vai servir para sua vida. Você pode fazer, você tem certeza. Você pode escrever depois aqui. Se você fizer o que eu estou falando aqui hoje, você vai ter resultado na sua vida. Pode escrever, você vai ter resultado na sua vida. Mesmo que não seja eu que vai te acompanhar, você vai fazer e você vai ter resultado. Porque funciona. Então, você vai fazer o diagnóstico, entender onde você gastou dinheiro, depois você vai fazer um orçamento, que é um planejamento. Sim. Por exemplo, tem muitas contas que eu faço assim. Eu gastei, por exemplo, R$2.000 de mercado esse mês. Eu fiz lá a anotação e gastei R$2.000. Eu quero baixar para R$1.500. Como é que eu faço isso? Bom, já tenho um parâmetro. Eu tinha 2, que eu fiz o diagnóstico agora. Eu sei quanto eu gastei. Eu preciso baixar para 1.500, porque eu não vou conseguir continuar com essa conta alta assim. O que você tem que fazer? Dividir esse valor por semana. Então, você reduz suas despesas semanal. Na verdade, você fraciona. Você pega, vamos arredondar para 1.600, aí você vai fazer R$400 por semana. Isso. 4, 8, 12, 16. A cada semana você tem R$400 para gastar no mercado. Eu tenho certeza que já fica muito mais fácil para você controlar o dinheiro. Sim. Aí você vai determinar se 400 é muito ou se 400 é pouco. E se você pode pagar esses 400. Você fala, não, ainda está muito. Você diminui um pouco mais. Tá? Mas uma conta que você precisa fazer é o seguinte. Vamos pegar esses 400 que a gente economizou. Que eu falei que era 2.000 e você gastou 1.600. Você economizou R$400. R$400 vezes 10 são R$4.000. Vezes 12 são 4.800. Aí eu te pergunto, R$4.800 num ano já te ajuda? Com certeza te ajuda. Para muita gente é o 13º, o 14º, só com um item de economia. Sim. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico e depois fazer o planejamento. Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou poder usar de final de semana? Sim. No lanche? É 100, 150? Determina o valor e vai com ele.
Gastei tudo antes. O que eu faço? Espera virar o mês para você poder... Ou então vai fazer hora extra. Ou vai ganhar mais dinheiro. Aí, só para concluir esses 3 passos, Cris, o terceiro é você ter... Aí sim, eu não consigo ajudar aqui, mas você vai precisar procurar formas de poder melhorar a sua inteligência emocional. Aí eu vou recomendar alguns livros que me ajudaram nessa caminhada. Então, você tem que trabalhar a inteligência emocional financeira. O primeiro livro é O Segredo da Mente Milionária. Ele vai trabalhar a mentalidade financeira. Ele vai te ajudar a entender que as suas crenças, aquilo que você vive na sua vida, que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais, atrapalham você e você precisa reprogramar suas crenças e ressignificar isso, para que você possa ter uma mentalidade melhor. Outro livro legal é O Homem Mais Rico da Babilônia. Lá ele ensina uma técnica bem legal para você guardar dinheiro, que é dos 10%. Então, lá no livro, para você ter uma noção, eles ensinam até você a sair das dívidas. Olha que legal. Legal. Então, ele fala assim, ó, se você, de 100% do que você ganha, você vai guardar 10% para sua reserva, e aí eu gosto de trocar os termos, não gosto de falar reserva de emergência. Porque você vai vai esperar uma emergência para usar aquele dinheiro. Então, inconscientemente, você já está buscando alguma coisa ruim para usar aquele dinheiro. Certo. Então, eu gosto de usar uma reserva de oportunidade. Perfeito. 10% você vai ter uma oportunidade de viajar, de trocar de carro, enfim. Aí vai da forma com que você se relaciona com o dinheiro, certo? 20% você vai destinar para pagar as suas dívidas. Então, se você ganha um determinado valor, você pega 20%, reserva, e ele vai... sobre aquele valor, só que você vai comprometer para pagar as suas dívidas. Dívidas que eu falo são dívidas atrasadas. É banco, cartão de crédito. Os 20%, os né? 20%. Os 10% você reserva, 20% você usa para isso. Quem negocia também, né? Se o banco falar, olha, o valor é maior do que esses 20%, você não vai fazer negócio nesse momento. Você vai esperar, porque senão você vai descontrolar toda a sua vida. E aí você vai passar dificuldade. Então, é uma organização. Isso está lá. O Homem Mais Rico da Babilônia, chama o livro. E, por fim, acho que é legal também falar sobre Pai Rico e Pai Pobre. Lá ele fala da corrida dos ratos. Ele fala assim que você tem que trabalhar, mas tem que dominar o seu dinheiro. Senão você vai trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta. E aí você não vai sair desse ciclo, né? Igual o ratinho fica correndo na bolinha. Tem até um termo, Darking. É um termo teórico psicológico, né? Que é do ciclo, né? Do rato. Isso. Você lembra, Marco? desse que o Sérgio trouxe aqui pra gente, chama-se Teoria Dark. Então, isso deixa a pessoa aprisionada. Sim. Ela só trabalha para pagar as contas, e nunca sai disso. Então, é muito importante a gente entender a inteligência emocional financeira, porque você começa a dominar algumas coisas que antes eram novidade. Na verdade, antes você não conhecia. Entendi. É o autoconhecimento. Sim. E nesse livro do Homem Mais Rico da Babilônia tem uma coisa muito interessante que eu acho que é legal salientar. Lá ele fala que o dinheiro, ele é um excelente servo. Se você colocar ele para trabalhar, ele vai trabalhar duro, ele vai multiplicar, você vai prosperar, crescer e a sua vida vai ser um sucesso. Porém, ele é um péssimo senhor. Se você tiver que trabalhar pelo dinheiro, aí vai ser ruim. Porque aí o dinheiro, ele vai te fazer, né, de escravo. Você vai virar um escravo do dinheiro. Aí é onde a gente chega nesse ciclo do rato, né? Exato. Você vai trabalhar por dinheiro, só por dinheiro, que você tem que pagar conta, trabalhar para pagar conta, você virou escravo. Entendi. E aí essa é a pior escravidão que tem, ser escravo do dinheiro. Por isso que você tem que ter uma liberdade financeira, trabalhar com a sua mentalidade, para que você tenha a sua paz financeira e assim você seja o senhor do dinheiro. E não ele seja o seu senhor. Perfeito. Carlos, que aula que você nos deu agora, né? E aí, na hora que você deu uma aula, minha cabeça fez assim, deu um tchutchu. Porque eu vivo muito nos meios de vários empresários, né? E eu escuto de tudo. Tudo que você está relatando aí, eu estou escutando. Mas como o Carlos atua para uma pessoa que vai vir até você, que a pessoa... ela tá cheia de dívida, certo, cheia de conta, a sua autoestima lá no chão, lá no chinelo, né? E aquele caos financeiro. De primeiro, o que você vai dizer para essa pessoa? Bom... não tem dinheiro nem para comprar um lanche. É assim. A gente que o que deve vir para você é desse jeito, né? Tem
Tem muitas pessoas com essa situação. E assim, a primeira coisa que eu pergunto é se tem uma fonte de renda. Ah, eu tenho um salário? Tem. Então, beleza. Tem alguma coisa já, né? Porque assim, eu quero resolver minha vida financeira, mas eu não tenho como pagar uma conta, aí não tenho muito o que fazer. Vai ter que arrumar um trabalho primeiro. Mas nós estamos falando de empresários. De empresários. De empresários. De empresas, então. De empresas, de pessoas que chegam aqui pra você. Tá, legal. Eu falei da pessoa em si, porque ela tá na frente de um negócio, né? Ok, mas isso serve pros dois. Sim. Tá? Tem que ter a fonte de renda. Então, a empresa tá faturando? Tem faturamento? Tem. Então, beleza, a gente consegue resolver o seu problema. Só que, assim, é uma coisa que a gente resolve da noite pro dia? Não. Eu tenho empresas que, assim, estão com um super endividamento. Nós estamos negociando, nós estamos tratando. É isso. Eu vou negociar com o fornecedor, eu vou negociar com o banco, eu vou trabalhar se aquele faturamento é suficiente para pagar essas contas ou não. Se não for, nós vamos ter que dar um jeito de aumentar o faturamento. Entendi. Porque a conta não fecha. Eu tenho mais dívida, mais conta para pagar do que dinheiro para entrar. Se em algum caso houver dívidas já atrasadas, já consolidadas como atrasadas, aí eu vou analisar as dívidas. Porque alguns tipos de dívidas a gente consegue ainda... tô com o nome sujo. Ok. Esse não é o pior dos problemas. Então, o que nós temos que fazer? Saber administrar as dívidas. O que eu vou priorizar? Aquelas dívidas que houve garantia. Então, assim, você colocou alguma garantia... Por exemplo, eu coloquei uma casa como garantia, um carro como garantia. Se a gente não pagar essa dívida, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, você vai perder o bem. Entendi. Então, a gente tem que priorizar esse. É mais emergencial. É mais emergencial. Agora, não tem nenhuma dívida dessa. É só no aval que a gente fala, né? Só assinei o papel ali, o banco me liberou o dinheiro, enfim, eu peguei um empréstimo. Tá. Aí, um cartão de crédito, um cheque especial. Aí eu vou analisar o tipo de dívida, vou entender se essa dívida te impacta, se o banco pode entrar com uma ação contra você ou não. Dependendo do banco, eu sei que não entra. Dependendo o local, entra. Então, eu tenho que entender um pouquinho, acompanhar esses números. E se nesse momento eu não conseguir acertar com esse determinado local, nós não vamos acertar. Eu tenho que ser estratégico. Sei. Eu tenho que proteger a empresa que eu estou trabalhando. Entendi. Então, eu tenho que proteger. Protejo como? Né, nós não vamos pagar mais? Vamos pagar. Só que, assim, entre eu pagar ele agora e daqui 6 meses parar de pagar e quebrar minha empresa e ter que mandar embora 100 funcionários, eu prefiro esperar que ele espere um pouco agora, para que eu organize todo o meu processo, para que lá na frente eu possa acertar com ele e manter essas 100 famílias aqui, ou 50, enfim, a quantidade que cada empresa tenha, para que eu consiga continuar ajudando nesse desenvolvimento. Então, muitas decisões têm que ser sangue frio. Entendi. Você tem que olhar e falar, nesse momento... E aí, eu entro como consultor, eu entro à frente disso. Então, eu vou falar com o banco, eu não consigo te pagar agora. Vamos negociar? Mas, daqui 6 meses eu vou conseguir falar com você. Agora eu não tenho condições. E aí, eu vou lá nos impostos, vou ver o que tem de imposto atrasado. Vamos negociar, vamos parcelar. Porque tem coisa que trava. Sim. Então, se você paga alguns impostos e parar de pagar, você não consegue mais emitir nota, por exemplo. Sim. Ou... Então, isso, INSS, FGTS, essas coisas que os empresários têm, né? Então, a E gente que bloqueia tudo. Bloqueia tudo, então a gente tem que cuidar disso. E isso a gente cria um fluxo de caixa. Então, você recebe X, cabe mais essa parcelinha aqui, vamos acertando ela, aumenta um pouquinho o seu faturamento, vamos buscar aumentar aqui, e a gente vai trabalhando mês a mês. Perfeito. Faz as metas diárias. Olha, você tem que faturar, sei lá, 5 mil, 10 mil reais por dia. A gente vai tirar suas despesas e a gente vai conseguir... Se você faturar esse determinado número nesse mês... Com essas despesas que a gente tem, a gente paga todas as contas e começa a pagar um pouquinho do atrasado. E aí, esse processo pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí depende, porque vai depender do tamanho... Da dívida, né? Da dívida que a do empresa caos, causou. né? Isso. Do caos. É isso. Mas tem empresas que podem sair em 6 meses, aí vai depender muito do negócio. Tá. Pelo que eu entendi aqui, Carlos, eu acredito que o pessoal de casa, né, tá também entendendo, você pega na mão do empresário, aquela pessoa que te procura, e você faz o diagnóstico com esse olhar... com a sua expertise, mas também acolhendo esse CPF. Então, você consegue fazer esse equilíbrio. Essa é uma coisa que você tinha perguntado e é importante eu salientar. A situação financeira, ela descontrola o emocional de qualquer pessoa. A autoestima vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Chão. E quando eu trabalho com paz financeira, eu preciso levar essa paz para ela. Então, não é só sobre pagar contas. É sobre você ter paz na vida, de fato. E já tive situações
de chegar uma empresa, assim, ela estava a ponto de vender a empresa. Mas, assim, na verdade, ela ia entregar a empresa, ia vender por um valor, só que não cobria todas as despesas. Ela ia vender e ia continuar com o problema. Não ia quitar tudo. Além do que, a empresa dela valia 2 vezes mais aquilo que ela estava... Só que o desespero do dono da empresa era tão grande de se livrar daquilo, que ele falou, não, eu quero livrar. Eu falei, não, você não vai vender mais nada. Enquanto eu estiver aqui, pelo menos nesse começo, nós vamos organizar a sua empresa, nós vamos entender todo o processo dela, e aí nós vamos sair dessa. Se lá na frente você decidir vender, você vai vender por 2, 3, 4 vezes o valor que você estava pedindo hoje. Perfeito. Porque agora não. Você vai entregar um potencial negócio, um faturamento desse tamanho, que não faz sentido. Né? Então, aí a pessoa olha e fala, nossa, então tem jeito? Eu falei, tem jeito. E ela começa, tipo assim, ela põe o narizinho para fora, assim... Respira, né? Isso. E eu tava comentando com um empresário hoje. Eu falei, nós, empresários, somos muito sozinhos. Então, assim, com quem que eu vou partilhar que eu tô com um problema na minha empresa? Eu vou contar lá na minha casa? Vou contar para um parente? Vou contar para meu pai, para minha mãe? Por quem que eu vou contar? Vou contar para o funcionário? Vai sair daqui falando para todo mundo que a empresa está quebrada? Com problema? Então, a minha função, ela entra para ajudar a pessoa também melhorar o equilíbrio dela. Para ela melhorar o emocional dela, mas com base. Eu não sou motivador. Não venho aqui para te motivar, para deixar você feliz. Eu venho aqui para te trazer seus números, você enxergar que o nosso negócio... Eu sempre falo isso para o dono da empresa, né? A partir do momento que eu entrei aqui, o negócio é nosso. Sim. Eu vou trabalhar como se fosse meu. Você pode ter certeza, meu comprometimento é como se fosse meu negócio, isso aqui. Então, por isso, que se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar. Porque eu entendo que você me contratou porque você quer sair da situação que você está. Porque se você conseguisse fazer isso sozinho, não precisaria estar aqui. Perfeito. Então, eu tenho que me posiciono, só que ao mesmo tempo que eu dou uma batidinha, né, eu faço carinho, eu falo, olha, tem jeito, olha esse cenário aqui, olha isso aqui, se a gente fizer isso, olha as possibilidades que a gente tem. Mostra as estratégias que pode ser feita para tirar daquele caos. Sim, aí a pessoa, como eu tô toda semana na empresa, ou online ou presencial, tem essa presença. Entendi. Você tá junto, você tá convivendo com a pessoa ali. Uau. E ele tá vendo dia a dia a evolução da empresa dele. Então, assim, tem vezes que o empresário chega triste, aí eu vou lá, dou um abraço, converso, falo, olha, qual que é a situação? Ah, é porque tá difícil, eu passei por isso essa semana, tá pesado. Falei, calma. Você lembra que a gente falou que a gente vai passar por essa? A gente tá junto. Você tem que ter paciência. Não vai ser da noite pro dia. Eu nunca prometi que eu vou, no estalar dos dedos, amanhã você vai estar com tudo resolvido. Quanto tempo você tá carregando esse problema? Faz um mês? Não. Quantos anos? 5 anos, 10 anos? Pois é. Você não vai arrumar da noite pro dia. Você tem paciência. Estratégia. Você tá comigo? Tô com você, então vamos junto. Aí a pessoa já muda o ânimo dela. Perfeito. Calma, vamos pro seu dia. Você não pode. Você é o único aqui que não pode estar com a cabeça baixa. Você tem dezenas de colaboradores aqui que dependem do seu sorriso, que dependem da sua alegria, da sua energia, para botar o seu negócio para funcionar. Se você vem com a cabeça baixa, se você vem derrotado, você acha que alguém aqui vai querer se esforçar? Na empresa, vai querer se esforçar para fazer algo de bom? Não vai. Então vamos lá, lava esse rosto, vamos começar de novo. E aí a gente vai, beleza, e aí vamos para cima. Aí a pessoa já vai com a energia para cima e vamos. Não é todo dia que vai estar para cima, eu entendo. Só que a gente precisa ter essa inteligência emocional para poder entender que o caminho está sendo seguido. A estratégia está sendo feita. Perfeita. Gente, quando eu falo para você que isso aqui é uma aula financeira, quando você fala, Carlos, eu estou me identificando muito, porque muitas vezes, e me tocou, tá? Quando você disse que nós, empresários, somos sozinhos, e realmente, de fato, nós somos. Nós não podemos contar para ninguém como está a nossa situação, porque senão o apontamento vem. Sim. Ó, eu falei, porque você fez isso, tá vendo? Porque você não é uma boa gestora. Então, o que nós fazemos? Nos silenciamos. E vou te dizer mais, dependendo do profissional que você escolha, não é tão legal. Então, por isso que você preste bem atenção em tudo isso que o Carlos está aqui falando. Essa fala que ele fala, da forma como ele está trazendo esse conhecimento, como você nos dá, você tem uma autoridade muito intensa no que você fala, isso nos dá segurança. Porque tem alguns profissionais, por isso que é bom olhar, analisar, investigar, conhecer, fazer referência, porque às vezes você também se decepciona. Sim. E você, Carlos, nos traz uma segurança muito grande com a tua fala, né? Porque você tem know-how,
para poder orientar essas pessoas que, nesse momento, devem estar no caos financeiro. Poxa, quem que eu vou procurar? O Carlos. Mas você sabe, Cris, que é muito mais do que isso. Eu disse que isso aqui é uma missão. Lembra que eu falei que esse era uma dor? Sim, que era Isso uma é dor sua Isso, que eu e que transformou em transformei. missão. E eu criei um método tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né, para as empresas. E quando eu falo sobre isso, eu falo para a pessoa, eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por resultado. Dinheiro é consequência do meu trabalho. Exato. Então, não espere também que você vai botar preço no meu trabalho ou que você vai determinar o que eu tenho que fazer. Não. Porque eu preciso te dar resultado. Exato. Porque se eu sair da tua empresa sem dar resultado, eu vou ficar mal falado. Eu prefiro nem receber o meu salário. Eu prefiro não receber se eu não tivesse dado o resultado. Mas eu não me preocupo com isso. Porque eu trabalho por resultado. Então, o resultado, eu sempre falo isso. O que eu trago de economia nos primeiros meses para a empresa já paga o meu trabalho. Eu sempre falo isso. Você não precisa se preocupar em me pagar. Eu me pago. Eu tô aqui para me pagar. Você vai me contratar. Você não vai ter que... eu vou ter que arrumar mais um custo que eu tenho que pagar. Não. É bom você trazer essa diferença desse seu trabalho. Mas é uma garantia, porque Sim. eu sei o que eu tô fazendo. Então, assim, eu sei muito mais do que isso com relação a essa minha missão. A minha missão de vida. Eu tenho que transformar a sua vida, empresário. Eu tenho que te ajudar. Então, eu preciso levar para você essa paz financeira. Esse resultado. Esse resultado. Se não for por isso, para mim não faz sentido. Exato. Só por dinheiro, eu prefiro não trabalhar. Aí eu poderia, sei lá, arrumar um trabalho, ser registrado, CLT e tal, porque eu vou trabalhar, cumpro o meu horário. Como você já fez no passado. Sim, como eu já fiz no passado, tá tudo certo. Sim. Só que a minha missão de vida é ajudar pessoas e empresas. Então eu preciso me dedicar a isso. Perfeito. E eu vou trabalhar com toda a minha energia, com toda a minha força, com todo o meu conhecimento, para que essas empresas possam sair desse caos. E aí sim, eu vou ter que cumprir a minha missão. Porque isso impacta não só a vida do dono da empresa. A família inteira. A família inteira. E quantas famílias ele tem ali dentro? Exatamente. Eu já peguei empresas com 500, 600 funcionários. Imagina uma empresa dessa fecha. Nossa. Olha o impacto que causa na cidade, na sociedade. Sim. Então, é uma missão. E, às vezes, eu não estou aqui para falar de outros consultores, mas a pessoa tem que enxergar isso. Sabe? A entrega que ela faz não é simplesmente para receber um pagamento. É porque tem algo, para mim, pelo menos, é assim. Eu tenho algo a mais. Eu quero conquistar, eu quero transformar aquela vida, eu quero que eles consigam melhorar as condições financeiras deles e todos os funcionários possam trocar de carro, ter uma casa para morar, porque a empresa consegue bancar isso. A empresa consegue pagar os salários em dia. Exatamente. E isso, para mim, não tem preço. Isso aí, para mim, é a hora que eu falo assim, graças a Deus, o Senhor me escolheu para fazer esse trabalho, porque eu amo fazer isso. Perfeito. É isso. Isso é muito bom. Carlos, dentro dessa toda essa sua trajetória profissional, já teve algum caso assim marcante que te emocionou de você pegar a pessoa assim no caos e você juntamente conseguiu modificar a vida, o CPF dela e o PJ? Vários. Eu fico feliz de falar Mas vários. qual que te deixou assim mais impactado? Um tem bastante impacto, é um dos meus primeiros clientes. Isso já faz quase 10 anos. A gente começou o trabalho de consultoria, na verdade a gente começou como nas finanças pessoais. É que é meio misturado dele, da empresa, que são fazendas, tá tudo na pessoa física, então mistura tudo, né? E a gente começou a fazer esse trabalho e na época ele devia 1 milhão pro banco. Isso há quase 10 anos atrás, né? Uma grana, 1 milhão... Muita grana. Até muita hoje grana. é muita grana. Até hoje, né? Mas, misericórdia. E ele devia 1 milhão pro banco. E ele falou, olha, eu já tentei organizar minha vida financeira de diversas vezes. Já peguei pasta, já tentei organizar em ordem alfabética, já tentei fazer isso, já me contou todas as coisas que ele tentou fazer. Já anotei. Não consegui. O que você vai fazer para me ajudar? Falei, olha, eu tenho meu método. Se você quiser realmente entender, vamos trabalhar junto. E com 3 meses eu fiz organização das finanças pessoais. Aí eu comecei a entender, a separar as empresas. Então eu criei uma planilha para ajudar esse cliente. Hoje é uma planilha que ainda uso hoje, mas eu já estava desenvolvendo uma planilha. Eu perguntava para ele assim, tá bom? Eu queria ver um gráfico assim. Queria enxergar isso. Eu fui adaptando a minha planilha para ele poder enxergar. Hoje, esse cliente, ele tem 5 milhões aplicado. Uau! Para quem tinha 1 milhão de dívida... 1 milhão de dívida. Hoje tem 5 milhões aplicados. Isso, 5 milhões aplicados. Isso, na verdade, não faz 10 anos, não. Foi em 2019.
Estamos em 2025, foi 2019, antes da pandemia a gente começou. E hoje ele está com 5 milhões de dinheiro aplicado. E como que é para você ver essa virada de chave? E a gente continua. A gente tem uma reunião uma vez por mês. Ele continua comigo, eu continuo fazendo os fechamentos dele, mostrando os resultados, mostrando a evolução do patrimônio dele. Sim. Então... Para ele não se perder mais. E hoje, para você ver, a gente vai evoluindo. Hoje, eu contratei um sistema, eu trato as finanças dele no sistema, então eu profissionalizei as finanças dele. Uau. Né? E aí eu pego gráficos, faço dashboards, ele consegue enxergar, ver números. Então, isso para ele falou assim, nossa, eu queria enxergar isso, é isso que eu queria ver, porque ficar vendo essas linhas é difícil. Então, você coloca num gráfico, a pessoa fala, nossa, é isso então? E como é que tá os últimos X meses? Aí você vai lá, puxa o histórico, consegue ver. Então, isso é maravilhoso para ele. E foi o que eu comentei no início. As pessoas, os empresários, não conseguem enxergar os números. Exatamente. Não conseguem ver. Esse é o primeiro passo. A gente precisa organizar os números, enxergar as entradas e saídas. Isso, para mim, é uma coisa que me marca muito, porque toda vez a gente vê, a gente se fala todo mês. Aí, esses dias eu falei assim, o senhor lembra que quando o senhor começou a guardar os primeiros dinheiros, aí chegou no primeiro 1 milhão, tava tudo na poupança, e eu brigando com ele pra gente poder investir em outros lugares, vamos colocar esse dinheiro numa outra coisa que rende mais. E aí eu fui na dor dele, tem que pagar o imposto de renda. Eu falei, mas se você pagar o imposto de renda só com o lucro dos seus juros? Ele, como assim? Você pode ter um lucro anual que é suficiente para pagar seu imposto de renda. Você não vai precisar mais colocar o dinheiro... Tirar o dinheiro do bolso para pagar o imposto de renda, só com o lucro. Ele, como? Abriu os olhos, né? Aí ele falou, eu quero. Aí nós começamos a procurar opções de investimento e hoje ele... Aí ele pegou gosto, né? Agora ele tá... Eu só faço acompanhamento e eu fico feliz de compartilhar isso, porque é um case de sucesso. Sim. É um case, quando eu vou fazer alguma palestra, alguma coisa, eu coloco os números lá, a evolução dos números dele, eu gosto de... Não cito o nome nem nada, claro. Até para preservar a ética, mas é um case de sucesso e aí é importante a gente compartilhar. Sim. Às vezes a pessoa tá lá, tô devendo pro banco, não tem mais jeito. Tem jeito. Sim. Só que tem que ter paciência, tem que ter estratégia. E aí foi isso. Hoje nós estamos colhendo os frutos. Perfeito. Porque quando você está imerso ao problema, você não enxerga a solução. Não. Você só vê lama, embaixo de lama, por cima de lama, né? Você tá tentando respirar. Que não você falou, né? Procurando um arzinho. Procurando um arzinho. E você é o arzinho. Não, eu vim pra ajudar. Pra dar essa que massa, Carlos. Que massa, Carlos. Você realmente transmite, né, essa sua sabedoria, né? E a sua competência com números. Isso é muito bom. Nos dá, assim... confiança. Porque eu falo pra você, Carlos, eu já precisei de consultor financeiro e eu me decepcionei. Porque, assim, eu acho que é uma coisa muito sua. Se eu falo pra você, é eu e você. Sim. Ninguém precisa ficar sabendo dos números. E aí, depois, eu conheci uma pessoa, né? E a gente tava assim, a gente tava na mesa e falou... Alguém comum. Aí a pessoa falou assim, nossa, Cris, você também tá com aquela pessoa lá, nossa, cara... E começou a falar dos meus números. Eu falei, mas quem te falou dos meus números? Nossa. E assim, eu fiquei muito irritada. Porque eu acho que um assunto era meu e dele. Sim. Porque eu tenho isso como se você pegasse um set terapêutico. O que é? Set terapêutico. Você não pode sair dali. Né? Tem que ficar ali. Você pode, sim, trazer depois de um case de sucesso, você até fala, mas vai falar nome. Mas não precisa... Foi o que eu disse agora. Tem milhares de empresas que eu já dei consultoria, diversas empresas que eu dei consultoria, não tem como saber. E eu falo pra você, isso me trouxe um certo... bloqueio. Um bloqueio. Porque eu acho que... quando você falou assim, de contratar uma pessoa que entende de número, de pagamento, de conta, de recebíveis, eu já me vi ali, né? Mas eu, Cris, tenho 2 empresas, eu preciso de um Carlos, que vai trazer paz financeira pra mim, porque eu também quero guardar dinheirinho. Mas é o que eu tava dizendo. É importante o funcionário, que ele tá ali, ele vai pra executar uma tarefa. Sim. O especialista, ele vai lá para criar o processo, otimizar o tempo, porque tem já outro case de sucesso. Tinha uma empresa que tinha 2 funcionárias no financeiro. Eu otimizei a rotina no financeiro, ela ficou com uma funcionária só pro financeiro. Aí pegou essa outra funcionária e alocou para um outro departamento da empresa. Exatamente. Então, assim, ao invés de contratar outra pessoa para cá, para outro departamento, ela pegou do financeiro e colocou lá. Por que que aconteceu isso? Porque eu consegui criar uma rotina, consegui automatizar os processos, porque eu tenho conhecimento. Eu sei como é que dá para fazer, como é que dá para melhorar. E com isso, a pessoa... Porque um financeiro, Cris, não precisa o dia inteiro. Não. Eu tenho uma empresa, que é a minha empresa, que a gente faz terceirização de departamento financeiro.
Na minha empresa, a minha funcionária, ela cuida de 6 empresas. Uhum. Então eu falei, como é que a minha funcionária cuida de 6 e às vezes o funcionário da empresa não consegue cuidar de uma? De uma. Porque não tem processo. Exatamente. Não é porque a minha funcionária é super... Ela é, de fato, muito boa. Mas tem processo. Tem processo. A gente sabe trabalhar, sabe a rotina. E aí a gente vai conversando com o dono da empresa, olha, a gente precisa ter rotina, precisa ter horário para fazer isso. A gente vai organizando. Fechou isso, as pessoas... Então, isso, aplicando na própria empresa, criar uma rotina para o funcionário é muito importante. Perfeito. Ele vai saber a hora que ele tem que pagar, a hora que ele tem que lançar no sistema, a hora que ele tem que tirar o relatório, a hora que tem que entrar no banco. Ótimo. E não fica fazendo isso várias vezes durante o dia, perdendo tempo, sem ter um propósito definido. Perfeito, Carlos. É isso aí. Perfeito, perfeito. Carlos, vamos imaginar que Deus, né, o Todo-Poderoso, chegou assim para você, Carlos. Meu filho, eu vou te dar um poder de você impactar 8 bilhões de vidas. 8 bilhões. E essas mensagens vão chegar de várias formas para você. Como você mandaria essa mensagem? Ele te deu só 30 segundos. O que você diria para essas 8 bilhões de pessoas? Fala para as 8 bilhões de pessoas, Carlos. Vamos lá. Bom, se Deus te colocou aqui porque Ele acredita em você, você é capaz, você pode. Não deixe que as pessoas digam que você não pode, que você não tem capacidade de alcançar, porque isso quem determina é você. O que essa pessoa está dizendo é sobre a limitação dela e não a sua. Por isso, nunca deixe que alguém fale para você que você não é capaz. Acredite em você, acredite naquele que te criou, aquele que te gerou, que Deus é sua fortaleza. E você vai conseguir sair de qualquer situação, seja ela qual for, eu acredito, e você vai superar isso, sim. Uau. Uau. É isso aí. Que mensagem. Pegou? Conectou aí? Porque esse podcast foi surreal. Carlos, você trouxe... Você é um presente aqui hoje pra gente. Você trouxe muita clareza. Você nos mostrou que dinheiro não é só saldo, não é só pra pagar a conta. Vai muito mais além, Isso. né? É sobre ter consciência, ter clareza, ter paz financeira. E a paz financeira, como você mesmo disse, não é sobre dinheiro. É Perfeito. sobre paz. Isso. Gratidão por todo esse seu conhecimento, de você ter compartilhado com a gente. Você quer deixar algum recadinho? Como que a galera te encontra, Carlos? Como que uma pessoa consegue ter acesso a você, mesmo estando em outro estado, em outro país? Como é que faz para ter acesso a você? Através das redes sociais, né? Eu tenho 2 redes sociais, uma que eu uso para o trabalho, que é @Instituto Paz Financeira no Instagram. Então, @Instituto Paz Financeira. E tem a minha página também, que eu publico algumas coisas particulares, tá? Mas ela é aberta também, que eu também uso para trabalho. Tá. Que é carlos.pazfinanceira. Carlos.pazfinanceira. Quiser falar comigo, pode me chamar por esses canais. A gente conversa. Você responde todo mundo? Respondo. A gente agenda um diagnóstico, uma conversa. E aí a gente vê como é que a gente pode contribuir. Hoje eu faço atendimentos online, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E funciona, não tem como. Porque a gente sabe o que tem que ser feito. Maravilha. Carlos, É isso. muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço, Cris. Fiquei feliz. Muito Você vai obrigado. receber um presentinho nosso aqui, ó. Essa canequinha maravilhosa, você tomou água. Que legal. Você também vai ganhar aqui, ó, da do Cris, um presentinho. Que chique. Você vai ganhar também do Boticário um presentinho, que é o aí nosso sim. parceiro. E também do Olha, Pop gente. Fantasy, Olha do nosso aí, amigo do Toshio. Aí, ó. Ah. Olha, gente. Olha Você aí, ganhou eu anotei bastante aqui. presente aí. Olha, tô feliz, hein? Eu vou sair daqui recheado, ó. Muito bom. Obrigado, viu? E eu quero agradecer também a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a revista Mães e Filho, o Boticário Marília, Gabriel Lanches, Pops Fantasy, Mirella Bronze, Simone Primo. Obrigado por essa parceria. E aos nossos parceiros, os meus parceirinhos aqui, ó, do meu coração, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico, o Marco César, e a você que tem nos acompanhado diariamente, tem assistido toda quarta-feira episódio novo. Você tem compartilhado, tem salvado, tem mandado esses conteúdos para todo mundo. Gratidão por você acreditar no nosso trabalho,
que aqui tudo é feito com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. E olha, Carlos, vamos fazer um brinde aqui? Vamos. A esse momento aí, ó. E aí tem até uma chamadinha, Carlos. A gente não gravou, mas vamos lá. Quem assiste Empodera aí, Cris, é feliz. Ê. Até o próximo episódio. Tchau, gente.